Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. E em contato com a gente nesta segunda-feira está o Sargento Ramalho, direto da sede do Corpo de Bombeiros, atualizando quais foram os principais atendimentos registrados pela corporação no último final de semana. Sargento Ramalho, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros neste final de semana um total de 45 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo uma queda de moto. Por volta das 13 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Rua 15, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, apresentando escoriações diversas e suspeita de fratura em membro inferior. Após o atendimento, o mesmo foi conduzido até o Hospital de Urgências de Anápolis. Combate a incêndio urbano em um laboratório de prótese dentária. Por volta das 4 horas desta madrugada, a guarnição de resgate e combate a incêndio deslocou até a Avenida Patrícia, no bairro Adriana Parque. A guarnição de resgate e combate a incêndio foram acionados para combater um princípio de incêndio em um laboratório de prótese dentária. No local, o incêndio estava se propagando para uma residência que ficava ao lado. Foram utilizadas técnicas de combate a incêndio, contendo rapidamente as chamas que estavam no laboratório, evitando que o incêndio se propagasse para regiões vizinhas. No local, não haviam vítimas. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está sempre à disposição da população pelo telefone de emergência 193. Conte conosco em situações de emergência e desejamos a todos uma ótima segunda-feira e um grande abraço. Grande abraço, obrigado, Sargento Ramalho, pelas informações aqui no São Francisco News, com os destaques do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. Com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Começamos mais uma semana. Já entrando na segunda metade do mês de fevereiro. Mais uma semana com muitas informações aqui no plantão policial da São Francisco. São Francisco FM. Vamos juntos. Jonathan Cavalcante. E eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Vamos juntos com as ocorrências policiais, a você que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho e também pela internet. As ocorrências policiais têm o oferecimento do Grupo Prócer. Atenção, moradores das cidades de Gameleira de Goiás, Lusiânia, Povoado do Posto, Samambaia e condomínios da região. O Grupo Prócer anuncia oportunidade de emprego. 2 vagas para jardineiro na região de Corumbá 4. Salário de mais de R$3.000 com benefícios. Requisitos: CNHB e condução própria. Envie seu currículo pelo WhatsApp 62-3703-8876. As ocorrências policiais também têm o oferecimento de Morada Materiais para Construção. Promoções especiais para você nesse mês de fevereiro, mês de inauguração da Morada Materiais para Construção. Toda linha de produtos do básico ao acabamento, sua obra do começo ao fim. Morada Materiais para Construção fica na Avenida Ayrton Senna, no Filóstro Machado, sentido Joanápolis. Deixa eu mandar aqui um abraço para uma turma que todos os dias acompanha as ocorrências policiais. Aqui a mensagem da Natanaele dizendo o seguinte: manda um abraço para Isabelle, que ouve você todos os dias quando vai para a escola, e também para Mariane. Um abraço especial para vocês então, meninas, Isabelle e Mariane, sempre na audiência aqui das ocorrências policiais do São Francisco News. E daqui a pouco, dentro do plantão policial, informações exclusivas de um caso que envolve ameaça de morte dentro da Câmara Municipal de Anápolis. O autor seria um assessor de vereador. A vítima, um familiar dele.
Inclusive, a vítima prestou depoimento e conversou com o jornalismo da Rádio São Francisco, trazendo detalhes do que aconteceu. Em breve, todas essas informações aqui nas ocorrências da 97.7. O final de semana também, que envolveu situações de violência doméstica, acidentes e entre outros casos também que serão destaques, inclusive um homem que foi morto a facadas na cidade de Alexânia. Eu começo a edição de hoje trazendo informações de que um idoso de 79 anos, o senhor João Santana, ele foi violentamente agredido durante um assalto na manhã do último sábado na região do bairro Boa Vista. De acordo com a polícia militar, 2 criminosos invadiram a casa onde ele dormia, arrombaram a porta dos fundos e o atacaram, gente, com uma barra de ferro. Os assaltantes roubaram a bolsa da vítima, levando documentos, cartões bancários, além de R$3.000 em dinheiro, valor referente à sua aposentadoria. Durante o crime, os agressores mandavam o senhor João ficar calado. Ferido na cabeça e no braço, ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência de Anápolis para receber atendimento médico. No local, a polícia encontrou a ferramenta usada para arrombar a porta com marcas de sangue. A vítima relatou que um dos assaltantes usava uma camiseta amarela. E desde o fato, assim que a polícia soube dessa situação, câmeras de segurança foram analisadas e imediatamente diligências foram realizadas para que os agressores, os envolvidos nesse crime grave, fossem localizados. E policiais da CPE, juntamente com a Agência Regional de Inteligência do 3º CRPM, 28º Batalhão e CPE 20, às 7h20 da manhã do último sábado, souberam dessa informação, onde foi utilizada uma alavanca para ferir gravemente esse senhor de 79 anos e subtrair a sua aposentadoria. Foi montado um grupo de operações com todas as equipes e unidades, buscando informações sobre os autores. Após levantamentos iniciados pelo Serviço de Inteligência, através de filmagens e testemunhas, chegou ao nome de um possível suspeito. Com levantamentos de inteligência da Polícia Militar, descobriram a identidade de 2 dos suspeitos envolvidos na agressão contra o senhor João. Equipes da CPE, após levantamentos, chegaram ao local onde um deles trabalha. O Jonathan Rodrigues Lemes, vulgo Dondon. Porém, ele fugiu momentos antes da chegada da polícia. Então, os policiais foram até a casa do segundo suspeito, o JDSF, as iniciais dele. Ele foi abordado e confrontado com as informações já existentes. Ele confessou a participação e disse como foi o crime, apontando o segundo autor e parte do dinheiro levado, que seria da parte dele de R$400. De posse das roupas e a arma utilizada no crime, que foi uma alavanca, e parte do dinheiro roubado, foi dada voz de apreensão a esse menor de idade, gente, quase uma criança, né? Um menino de 14 anos envolvido nessa agressão. Ele foi apresentado junto com a mamãe dele na central de flagrantes, onde ele foi autuado por crime análogo ao roubo, conforme o artigo 157. A polícia segue em diligências para localizar o outro envolvido, né? E continua também com as investigações para trazer em breve mais novidades quanto a esse caso grave envolvendo esse idoso, porém com uma rápida resposta da Polícia Militar. Abraçando o meu amigo Léo, o Léo do Caprichadinho, deseja a todos aqui uma ótima semana. Um abraço também a todos os ouvintes. Ele pede aqui um abraço especial para a mamãe dele, a dona Luzia. Alô, dona Luzia, um abraço especial para a senhora. Todos os dias ela acompanha a nossa programação e o Léo disse que ela é fã do Jonathan Cavalcante, escutando todos os dias. Valeu, Léo do Caprichadinho, dona Luzia, a Ana e toda a família, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? A gente segue com as ocorrências policiais, porque uma confraternização familiar lá no Cerejeiras, em Anápolis, terminou em confusão e violência na noite do último sábado.
Segundo a ocorrência, um homem embriagado e armado discutiu com um parente e efetuou 2 disparos de arma de fogo, atingindo uma vítima, um rapaz, na barriga. Testemunhas relataram que o autor da agressão ficou irritado ao ver um familiar conversando com sua esposa. E ele ficou com ciúmes, ficou nervoso ao mesmo tempo. Durante a discussão, ele saiu do local e voltou com uma pistola calibre 380, apontando para o rosto do homem, que reagiu tentando afastar a arma. No meio da briga, o suspeito efetuou novos disparos, sendo que um deles atingiu a vítima. Familiares tentaram conter o agressor, que acabou sendo agredido antes de fugir do local, levando o carro da esposa. A vítima baleada foi encaminhada à UPA da Vila Esperança e depois foi transferida para o EANA, onde aguardava a avaliação de um cirurgião. Até porque, segundo informações, não era um ferimento tão grave assim, mas logicamente necessita de mais cuidado dos médicos, até porque estamos falando de um disparo de arma de fogo. Então, nesse caso, o suspeito teria fugido do local, a polícia iniciou diligências e, seguindo essa informação de que o suspeito estaria num Volkswagen Polo, a polícia conseguiu localizar o autor e foi até um endereço ali na região do Jardim Primavera. Chegando lá, os policiais bateram no portão. Quando um dos policiais subiu no muro, viu o suspeito, gente, passando uma corda em seu pescoço. Ele queria fazer coisa errada, e ali os policiais imediatamente conseguiram adentrar na residência, conseguiram resgatar esse homem, iniciaram ali um diálogo para acalmá-lo. Ao ser questionado sobre os fatos, ele afirmou que durante a confraternização houve uma briga generalizada causada por uma discussão por ciúmes entre ele e sua esposa, tendo ele sido agredido por várias pessoas, vindo a causar uma lesão no olho esquerdo. E aí ele sacou uma arma de fogo, segundo ele, no intuito de se defender. E durante a confusão, várias pessoas seguraram a arma, que foi disparada várias vezes, não sabendo o autor afirmar quem teria acionado o gatilho naquele momento. Diante dos fatos, a polícia deu voz de prisão a esse suspeito e ele foi apresentado na delegacia ao delegado plantonista a fim de que fossem adotadas as devidas medidas legais. Mais uma importante, eu diria, abre aspas, cirúrgica ação da CPE, preservando a vida desse homem, que já estava numa situação ali mais delicada, e também apreendendo essa arma de fogo, e quase que a gente estaria falando aqui hoje de uma situação de várias pessoas feridas dentro de uma confraternização. Mais uma vez, tem a tal da bebida alcoólica no meio da história. As pessoas bebem e muitas das vezes passam dos limites e geram situações como essa, infelizmente. Abraçando o Adilson Alves do Filóstro Machado, muito obrigado. Também o Aparecido na Niquelândia, também na audiência. O Nésio Ferreira lá em Campo Limpo, abraçando meu amigo Johnny Garrucha. Alô, Johnny! Aí na região de Ouro Verde de Goiás, quase que fugiu o nome aqui da cidade. Um abraço também a toda a turma aí em Teresópolis de Goiás. A galera também aí na capital do tomate. A galera aí de Goianápolis, o nosso abraço, nosso carinho também, mais que especial. Olha, o Carlos Daniel Oliveira da Silva, de 24 anos, foi morto a facadas na noite do último sábado, no distrito de Olhos d'Água, em Alexânia. Segundo a Polícia Militar, o Carlos estava ingerindo bebidas alcoólicas com o Marcelo Gonçalves de Faria, de 42 anos. Eles estavam em uma mercearia. Em determinado momento, os dois começaram uma discussão que terminou em agressão. Testemunhas relataram que a briga teve início com empurrões, até que o Marcelo sacou uma faca e desferiu vários golpes contra o Carlos Daniel. Ferido, o rapaz caiu no chão e foi socorrido por uma testemunha que o levou ao Hospital Municipal de Alexânia. Mas, infelizmente, esse jovem não resistiu aos ferimentos. Após buscas pelo autor, a polícia recebeu uma informação de que ele havia sido esfaqueado na praça da Igreja Católica do distrito. Os policiais
refizeram seu possível trajeto e encontraram pertences espalhados pelo caminho, como um boné e um tênis sujos de sangue. O Marcelo, o principal suspeito do crime, foi localizado ferido na entrada de sua casa. Ele recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado à delegacia. A faca usada no crime ainda não foi encontrada. E nesse caso, o Marcelo Gonçalves de Faria, de 42 anos, principal suspeito de ter matado a facadas o Carlos Daniel Oliveira da Silva, de 24, foi preso em flagrante e responderá pelo crime de homicídio. O Marcelo Gonçalves de Faria é natural da cidade de Corumbá de Goiás. Abraçando o Reginaldo Jesus do Parque Brasília. Obrigado também pela mensagem, sempre sintonizado na emissora da Paz e do Bem. E daqui a pouco, após o intervalo comercial, tem informação exclusiva nas ocorrências policiais. Um assessor de vereador é suspeito de ameaçar de morte um familiar no interior da Câmara Municipal de Anápolis. Vamos ouvir o depoimento da vítima, inclusive temos detalhes do boletim de ocorrência que foi registrado sobre esse caso. Daqui a pouco, essas e outras informações dentro das ocorrências policiais da 97.7. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Seguimos com as ocorrências policiais da 97.7 FM, comigo, Jonathan Cavalcante, sempre de segunda a sábado, dentro do programa São Francisco News. E a partir de agora temos detalhes de uma ocorrência divulgada com exclusividade aqui na 97.7 FM. Um assessor de vereador da Câmara Municipal de Anápolis é suspeito de ameaçar o próprio pai de morte no interior do Legislativo anapolino. Vamos ouvir nessa ocorrência o depoimento da vítima que procurou a reportagem da Rádio São Francisco. Eu estou falando de um militar da Aeronáutica de 51 anos que denunciou o caso à Polícia Civil após ser ameaçado de morte pelo próprio filho dentro da Câmara Municipal de Anápolis. O suspeito é assessor parlamentar de um vereador aqui da cidade de Anápolis e ele teria se irritado ao saber que o pai havia solicitado uma cópia da portaria que oficializava sua nomeação no cargo. Para que você entenda a dinâmica desse caso, segundo o relato da vítima, os dois estão afastados há 6 anos devido a um processo de exoneração de pensão alimentícia. O pai mensalmente paga R$1.100 para o filho por conta dessa pensão. Ao tomar conhecimento da solicitação do documento, o assessor começou a ofender o pai em frente ao gabinete do vereador. E antes que ele deixasse o local, teria dito: se você ganhar o processo de exoneração da pensão, eu vou te matar. O pai desse assessor afirmou que paga a pensão há 23 anos e classificou a atitude do filho como ingratidão. Ele disse, conversando comigo no final de semana: Jonathan, eu não sou um perfeito e cometi vários erros, mas sempre honrei meus compromissos como pai. Ou seja, nesse caso, ele quer buscar os seus direitos de forma correta, buscando as autoridades competentes, e não mais necessita pagar a pensão para o filho, porque o filho já trabalha, já tem aí um emprego fixo, e ele foi na Câmara justamente para pegar esse documento para comprovar para a Justiça que o filho já tem condições de caminhar com as próprias pernas. E foi nessa situação que ele foi ameaçado de morte no interior do Legislativo. E você acompanha a partir de agora, aqui nas ocorrências policiais da 97.7, essa entrevista exclusiva, esse pai que conversou comigo no final de semana por telefone. Jonathan Cavalcante, primeiramente, muito bom dia, sou seu fã aí também. É um desprazer, né? Infelizmente, estar tendo contato com você nessa situação. Eu gostaria que fosse em outra, mas a realidade é essa. Então, veja bem, já foi isso aí, né, que você falou, né? Você já resumiu aí a respeito da pensão alimentícia.
Ele já é maior de idade, vai fazer 24 anos de idade agora, no dia 30/3, e já tem vínculo empregatício. Então não há mais o porquê, não há mais a razão de eu continuar pagando essa pensão alimentícia, tá? Já quero deixar em primeiro lugar isso bem claro. Em segundo lugar, ele já não falava comigo há 6 anos, porque quando ele fez 18 anos, eu chamei ele, expliquei a situação que eu cuido da minha mãe, que é uma pessoa idosa, e ela depende de mim financeiramente. Eu contraí outra família e na época eu já tinha também outros 2 filhos menores de idade, os quais eu tinha que manter, eu tinha que sustentar. A minha esposa não trabalhava e também tem problemas de saúde, então o único que trazia os proventos para dentro do lar é a minha pessoa. Em razão disso tudo, quando ele fez 18 anos, eu sentei e conversei com ele para, de uma forma consensual, a gente tirar a pensão alimentícia do meu contra-cheque, e eu iria continuar ajudando ele mensalmente com o valor de R$500 e iria também tirar a habilitação dele, a carteira de motorista que ele queria tirar. Porém, num primeiro momento ele concordou, depois ele conversou com a mãe dele e não concordou mais. Então, a partir desse momento, quando ele fez 18 anos, ele parou de me procurar, eu parei de conviver com ele e ele não quis mais falar comigo. Agora, depois de 6 anos, tá, que ele não fala mais comigo, que ele nunca mais me procurou, eu fui pessoalmente, ontem à tarde, na Câmara Legislativa, que é um órgão público, para pegar um documento público, que é a portaria que designou ele como assessor do vereador. Fui lá no gabinete, fui muito bem tratado. Uma das assessoras me acompanhou até o Recursos Humanos, eu peguei. E aí, quando eu estava saindo, né, para ir embora, ele chegou. Ao tomar ciência disso tudo, ele linkou uma coisa com a outra, que o documento era para eu pedir o cancelamento da pensão, começou a me xingar com palavras de baixo calão e eu saí para ir embora. Quando eu saí para ir embora, ele veio para cima de mim, me chamou para porrada e falou para mim que se eu ganhasse esse processo, que ele iria me matar. Foi isso que aconteceu, Jonathan. Qualquer dúvida, estou aqui à sua disposição. Tá aí o depoimento, mais que claro, né, desse pai. Eu fico imaginando a dor no coração, né? Por muitos e muitos anos sustentou o filho e hoje esse é o presente. E que presente foi esse, né? A contrapartida dada pelo filho, principalmente com a falta de respeito ao pai e ainda por uma situação que se tornou um crime. Lembrando que a ameaça está prevista no Código Penal com base no artigo 147. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu fiz questão de não citar o nome do vereador, né? O envolvido nessa situação não tem nada a ver, né, com o perfil, com o vereador, né? O vereador que é recém-chegado à Câmara Municipal de Anápolis. Me mantive, então, de forma profissional, isolada a respeito do caso que envolve o pai e o filho, né? O filho que é assessor de um vereador e o fato, a ameaça em si ocorreu no interior da Câmara Municipal de Anápolis. Que fique bem claro isso, por esse motivo existe esse link, né? Com o Legislativo, que tem agora uma nova presidência com a doutora Andréa Rezende, presta um excelente trabalho, mas é um fato isolado que ocorreu dentro da Casa de Leis. E que independente do local, se fosse numa praça, se fosse numa casa, também seria divulgado aqui no São Francisco News, até porque a vítima nos procurou, temos em mãos o boletim de ocorrência e não trouxe aqui os nomes dos envolvidos, até para evitar uma situação ainda mais desgastante entre essa família. Mas o fato que agora vira um caso de polícia e também uma questão judicial, principalmente pela atitude desse garoto, esse jovem de 23 anos que vai completar 24 e pelo jeito queria ficar sustentado então pelo pai, ganhando aí a mais R$1.100 por mês, sendo que ele já trabalha e o pai precisa cuidar da mãe dele, né? Tem seus compromissos, é uma situação bem delicada e que foi destaque na edição de hoje aqui das ocorrências policiais da 97.7. Qualquer outra atualização quanto a esse caso, com certeza todos os detalhes aqui no São Francisco News. Seguimos porque uma mulher foi acusada de apropriação indébita após pegar uma moto emprestada aqui na cidade de Anápolis. O Wesley, de 43 anos, procurou a polícia militar na manhã do último sábado
para denunciar que a moto dele foi levada e não foi devolvida pela Janaína. Ei, Janaína! 34 anos a Janaína tem, lá na região central. De acordo com o boletim de ocorrência, o Wesley relatou que é usuário de drogas e foi até a rodoviária durante a madrugada para adquirir entorpecentes com quem? Com a Janaína. Como estava sem dinheiro, ela lhe deu uma pedra de crack para consumo e pediu a motocicleta Yamaha Factor emprestada, alegando que ia buscar mais drogas. No entanto, ela só foi com a moto. Foi lá, né? Falou que ia buscar mais droga, acelerou e não voltou até então. Após o desaparecimento da moto, o Wesley reconheceu a Janaína por meio de uma foto que foi apresentada pelos policiais. O caso foi registrado como apropriação indébita e segue sob investigação das autoridades policiais. Olha, uma situação de dano, injúria e ameaça ocorreu lá no Jardim Nações Unidas. A pessoa ligou para a polícia e disse que estava escutando uma briga entre seus vizinhos. Tinha gritaria, ameaças e tudo mais. E alguém estava tentando arrombar a porta ali, né? A polícia foi até o local e a mulher que atendeu ao chamado dos policiais disse que o filho dela, o RAS, proferiu ameaças contra a sua vida, afirmando que iria matá-la. Diante da situação, a mulher se escondeu no momento em que o filho começou a chutar a porta e danificar diversos objetos na residência. A vítima informou que as agressões somente acabaram com a chegada do outro filho. E a polícia militar foi acionada, o indivíduo foi localizado e detido pela patrulha rural. Foi levado ao IML para exame de corpo de delito e posteriormente apresentado à delegacia no plantão do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho. Nós tivemos ainda um acidente de trânsito que aconteceu na Avenida Lídia Souza Fernandes, na região do Vivian Park, na noite do último dia 15, em que o Gabriel Batista, de 24 anos, motorista de uma carreta Scania carregada com soja, informou à polícia militar que o acidente aconteceu enquanto ele trafegava pela via. A via que, segundo ele, estava escorregadia. Segundo o Gabriel, ao tentar desviar de um animal que apareceu repentinamente na pista, ele perdeu o controle da carreta, que tombou, espalhando a carga de soja sobre o asfalto. O corpo de bombeiros foi acionado e a equipe da CMTT, composta pelos agentes Siqueira e Renata, chegou para realizar a sinalização e organizar o trânsito até a remoção da carreta. O condutor, a vítima, não sofreu ferimentos graves, mas o incidente causou transtornos no tráfego ali na região próximo ao Cemitério Parque. Temos aqui inclusive a participação de um ouvinte dizendo o seguinte: bom dia, Jonathan, nessa confraternização de família que houve essa confusão, não teve briga generalizada não, como foi dito por ele. A briga sim foi o motivo causado por ele próprio. Eu simplesmente tentei me defender entrando em luta corporal, pois ele ia atirar em mim. Sobre aquela ocorrência que a gente trouxe mais cedo aqui no plantão policial da São Francisco, né? Uma briga generalizada durante uma confraternização lá na região do residencial Cerejeiras, né? Segundo aqui o relato de um dos nossos ouvintes que estava no meio dessa situação e traz aqui a sua versão a respeito desse caso. Seguimos com as ocorrências. Nós tivemos, para a gente fechar aqui, meus amigos e minhas amigas, um capotamento que foi registrado na rua Suécia, em que o condutor do veículo, o Valderley, segundo testemunha, estaria bêbado, com olhos avermelhados, fala arrastada e tal. Durante a abordagem, ele revelou ter colidido com um Celta antes de capotar. Ele não quis fazer o bafômetro, mas após exame clínico não foi constatada a embriaguez. O veículo foi apreendido devido ao licenciamento vencido e a CNH do suspeito foi recolhida. Teve também uma briga em uma festa lá na Vila Calixto Abrão. O José, de 48 anos, é suspeito de ter agredido a Vanessa, de 39, durante um desentendimento. Segundo a polícia militar, isso no dia 15 às 3 da manhã, a agressão teve início quando o autor tentou levar a esposa embora.
e após as amigas pedirem para que ele aguardasse, a situação se escalou para vias de fato. Vanessa apresentou lesões e o suspeito foi identificado como o agressor. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato. As partes envolvidas foram conduzidas à autoridade policial para as providências cabíveis. Sendo assim, encerramos a edição de hoje aqui das ocorrências policiais da 97.7 FM. Não sei se vai virar caso de polícia, mas o painel, né, que foi deixado pela antiga gestão no novo centro administrativo, lá os azulejos, meus amigos e minhas amigas, tá tudo caindo. Cada vento cai um azulejo. E ali foram milhões e milhões de reais, né? Naquele painel que de fato ficou muito bonito, né? Ali para quem passa pela Avenida Goiás, pela Avenida Brasil, subindo sentido Praça do Emanuel, descendo também sentido centro da cidade de Anápolis, os azulejos estão todos, uma grande maioria deles já caindo. Não sei se a obra foi mal feita, o que aconteceu, mas fica aí também esse registro aqui nas ocorrências policiais da São Francisco. Abraçando o gordinho lindo, meu amigo Ronei, esposo da Araceli, um abraço para você, obrigado pela mensagem. Inclusive sobre aquela situação que a gente falou agora há pouco, lá do residencial Cerejeiras, né? Que uma vítima foi atingida com um disparo na barriga. Genro de um nosso ouvinte, ele disse que o paciente está bem e não corre risco de morte. Obrigado aqui ao Wilson por essa atualização. Gente, amanhã eu volto com muito mais, com atualizações sobre esses e outros casos que estão sendo aí noticiados pelas autoridades, e a gente acompanha tudo isso de perto para deixar você ouvinte bem informado, porque aqui na São Francisco você tem vez e você tem voz. As ocorrências policiais têm um oferecimento de Grupo Prócer, do Grupo Prócer, que anuncia oportunidade de emprego para você aí da região de Gameleira, Lusiânia, Povoado do Posto, Samambaia e condomínios da região. O salário de R$3.151 com benefícios. Envie seu currículo pelo WhatsApp 62-3703-8876. As ocorrências também têm um oferecimento de Morada Materiais para Construção. Toda a linha de produtos do básico ao acabamento, sua obra do começo ao fim. Morada Materiais para Construção fica na Avenida Ayrton Senna, no Filóstro Machado, sentido Joanápolis. O Instagram @morada.anápolis. Amanhã a gente volta com muito mais pra você. Na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências